Como é possível conciliar verdade, poder e interesses políticos e econômicos? Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversaremos sobre a peça Um Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen, um texto maravilhoso para nós conversarmos a respeito de corrupção, vaidade e uso político da mídia. Essa é uma peça escrita no final do século XIX pelo norueguês Ibsen, que foi bem famoso e bem polêmico também em sua época. Ele teve uma produção até que longa, passou por diversas fases, digamos, da dramaturgia, mas fez sucesso mesmo, alcançou mais notoriedade com suas peças realistas, como, por exemplo, Casa de Bonecas e Um Inimigo do Povo. E eu gosto muito das peças do Ibsen. Bom, eu só li essas duas, mas gostei das duas pela mesma razão. Ele apresenta um dilema que não tem uma solução simples e bota o leitor para pensar. Por mais controversas que sejam as atitudes dos seus personagens, é impossível parar para pensar em um modo totalmente certo ou errado de agir dos seus protagonistas. Esse livro também é uma lição de como não conduzir uma gestão de crise. A Bárbara Eliodora, que foi uma crítica de teatro e uma das maiores estudiosas de teatro do Brasil, aqui nesse livro comenta algo que eu guardei para a vida sempre que eu leio uma peça, que é o seguinte: não importa qual seja o tema de uma peça, o tema essencial dela necessariamente vai ser discutir comportamentos humanos. E essa peça do Ibsen é ótima para nós discutirmos os piores comportamentos, como, por exemplo, a vaidade, a corrupção e os interesses escusos, né? Os interesses ocultos, disfarçados de boa intenção. O que é que nós temos aqui, afinal de contas? Nós temos, num primeiro ato, já uma apresentação de todos os personagens e a apresentação também do grande dilema que conduzirá toda a peça, que tem 5 atos. Nós temos a sala do Dr. Thomas Stockmann, que é o médico do balneário de uma cidadezinha na Noruega, e é uma cidadezinha que vem atraindo turistas em razão de um balneário medicinal, né, dessas águas curativas. O Dr. Thomas Stockmann se orgulha de ter sido ele o idealizador do balneário e nesse ponto é contestado pelo seu irmão, que também por um acaso é o prefeito da cidade e o chefe do balneário, que, bem, desde o início demonstra um certo ciúmes aí do irmão e ele requer para si a autoria desse projeto e diz que pelo menos a viabilidade se deveu a ele. Enfim, já fica claro aí um certo conflito de egos e de interesses. Nessa cidade, então, existe esse balneário que há 2 anos movimenta a economia, vem trazendo turistas e movimenta a cidade. Virou a galinha dos ovos de ouro da cidade. É essa a verdade. Só que o Dr. Stockmann tem umas desconfianças a respeito da qualidade dessa água. Por conta própria, antes de falar com qualquer responsável administrativo do balneário, ele encomenda uma análise particular dessa água e fica caladinho esperando os resultados chegarem. Nesse primeiro ato, então, ele está ali ansioso pela chegada do correio e ele está eufórico. Ele fala que ele está esperando uma notícia que pode ser bombástica e que pode mudar, pode revolucionar a cidade. Parece até que ele está esperando o resultado de uma coisa boa, mas não, ele está eufórico porque ele está esperando os resultados que talvez confirmem essa suspeita dele. Então veja, ele não está torcendo para que o resultado das análises venha negativo, ele está simplesmente feliz pela descoberta dele, por ter razão na desconfiança que tinha. E qual é o impulso dele ao saber desses resultados? Comentar com todo mundo que está na casa. E todo mundo, no caso, é quem? A própria família dele, a esposa, a filha mais velha, que é professora, 2 crianças, que não tem tanta participação assim nesse momento da peça, e 2 membros da imprensa. Então veja, ele não tem muito filtro no que ele fala, muito menos na forma
como se expressa e na ocasião em que vai se expressar. O prefeito também estava nessa cena, mas antes de o Thomas dizer o que aqui era que ele estava esperando, o prefeito acabou indo embora. Então o prefeito, numa dessas aí, foi o último a saber da descoberta. Nesse primeiro ato, fica claro também que esse médico, o Thomas Stockmann, tem por hábito escrever no jornal tudo o que ele pensa. Sempre que ele quer falar alguma coisa, ele vai até o jornal e expõe um artigo. Ele me fez pensar muito, trazendo um paralelo aqui para os dias atuais, naqueles twitteiros, né, nos reclamadores de internet. A pessoa vê um problema e, em vez de se dirigir à pessoa que pode resolvê-lo, para tentar resolver de alguma maneira, ela simplesmente vai lá na internet e joga o problema para todo mundo. Ela só quer espalhar o caos. Eu me lembrei muito desse tipo de gente lendo essa peça. Mas continuando aqui, já eu comentarei mais a respeito dessas minhas impressões, e eu claramente não gosto desse personagem. Como eu ia dizendo, tudo ele gosta de expor no jornal, e já que a mídia está ali na casa dele, né, o editor do jornal tá lá, vê que aquela notícia pode ser bombástica, o editor, muito generosamente, oferece um espaço para ele. Posso publicar essa notícia, né? Posso publicar esses resultados? E o médico, muito vaidoso, claro que pode. Então veja, ele dá autorização para a mídia espalhar aquela notícia antes que a própria administração do balneário fique sabendo daqueles resultados e apresente uma proposta ali, uma conduta para contornar aquela situação. O médico tem razão na alegação dele? Tem. Realmente, ele quer que o balneário seja fechado para reparos, para trocar as tubulações de lugar, para que a água que as pessoas vão utilizar seja limpa. Ele tem razão no que ele fala. Mas olha como ele fala, atropelando todo mundo e fazendo estardalhaço. Ele chama atenção para si o tempo todo. No primeiro momento, parecia que todo mundo estava apoiando a ideia dele. No segundo ato, as pessoas começam a botar as maninhas de fora. A fonte da contaminação são os curtumes da cidade. E quem é um dos donos de curtume? O sogro do médico, o sogro do Thomas. E ele é um sujeitinho ardiloso e bem magoado, porque quando houve a instalação do balneário, ele foi meio que enxotado da administração ou de alguma liderança em relação a esse balneário. Então, ele faz parte do problema, né? As águas que passam pelo curtume é que estão contaminando o balneário, e ele parece muito feliz pelo estardalhaço que vai acontecer na cidade quando isso se espalhar. Quando o prefeito descobre essa intenção do Thomas de espalhar a notícia sobre a contaminação no jornal, a primeira coisa que ele faz é justamente tentar contornar a crise. Ele tem razão em tentar contornar a crise? Ele tem, porque ele alega que se essa notícia se espalhar, vai só gerar pânico na cidade, os balneários vão ter que ser fechados de forma abrupta, a economia da cidade vai por água abaixo e, ainda que se façam os reparos, que devem levar cerca de 2 anos, depois do conserto, muito provavelmente a credibilidade daquele lugar está afetada. As pessoas não vão querer se dirigir ali para banhos depois desse escândalo. A cidade depende do balneário. Mas ele não tem razão quanto à forma como ele vai fazer isso, que é fazendo com que o irmão pose de louco, de mimado, ou seja, ele desqualifica o emissor da mensagem como forma de mitigar a situação, o caos que poderia se causar ali. E qual é o papel da mídia aí? Num primeiro momento, o editor do jornal e um dos jornalistas se empolgam em publicar esse artigo bombástico do médico alertando sobre as contaminações. A intenção é publicar o artigo para prejudicar o prefeito e talvez ali, quem sabe, prejudicar as eleições que estão próximas. Só que o prefeito, velho de guerra, né, encascado como político, vai até o jornal para tentar conter essa publicação e surge também um segundo elemento aí que representaria a opinião pública, a opinião da maioria, que é um representante de como se fosse um sindicato de proprietários de imóveis.
Então, eles representam o poder econômico. E para esse rapaz e todos os interesses, né, que ele representa, o que importa é preservar o dinheiro a qualquer custo. Bem, sobre o que acontece nas demais cenas, eu não vou entrar tanto em detalhes. Agora eu vou comentar as minhas opiniões a respeito. Bem, de um modo geral, essa peça é interpretada como se o Thomas fosse um herói, né? E eu não acho que existam heróis nessa história. Eu consigo identificar um bandido, mas não um herói. Então vamos lá. Sobre o Thomas, ele é visto como o salvador ali da cidade, porque olha só, ele só está pensando na saúde da população. Não acho. Pelo entusiasmo do Thomas no primeiro ato, principalmente, ao desconfiar da análise da água, ao desconfiar daquela contaminação, ele parece torcer para que o resultado seja positivo para as suspeitas dele, para que ele possa alardear a notícia para a cidade. Não parece que ele está torcendo para que os resultados venham negativos e tudo continue como está. Ele parece vaidoso demais e prudente de menos. Não é ele que se vangloria de ter tido a ideia do balneário? Por que é que não sugeriu a análise da água antes da construção do balneário? Foi sugerir depois. Então tem essa questão. Em relação à tubulação, ele realmente em algum momento tinha dito que seria melhor que o projeto passasse por outra tubulação de água, não foi ouvido, e o que é que ele fez? Foi lá no jornal reclamar. Então eu passo o tempo todo olhando para esse médico como um tuiteiro dos dias de hoje, que não faz parte da solução, mas gosta de apontar o problema. Sabe aquela pessoa que vai lá na internet para falar que tá isso, tá errado, tá aquilo, tá errado, mas não apresenta a solução e rechaça qualquer solução apresentada? Então, é esse tipo de pessoa. E em determinados momentos ele é muito intransigente. E a ideia dele não é chegar a um consenso com a administração do balneário sobre como gerir essa crise. A ideia dele é sempre: eu vou expor, eu vou expor, eu vou expor. Tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar. Bom, ainda que tivesse que fechar, compete só a ele fazer isso? Não. Então, eu vejo ali um certo estrelismo do médico. E o prefeito, ele é herói? Lógico que não. Mas eu também não acho que ele seja o bandido, porque ele tem razão, em partes, no que ele diz. Ainda que motivado por interesses mais econômicos, ele tem razão quando diz que a cidade vai perder, e muito, da sua arrecadação e da sua reputação se a notícia for tratada da forma como foi. E quem é que eu acho, então, que é o bandido nessa história? A única instituição que, em todos os momentos, se coloca como puramente política e quer ver o circo pegar fogo, que neste livro é a mídia. Num primeiro momento, o editor do jornal acha interessantíssimo publicar aquela notícia bombástica da descoberta do médico com o intuito de prejudicar o prefeito. Num segundo momento, quando começam as reviravoltas para o médico, esses editores e esses jornalistas acham mais interessante tentar lucrar com essa situação de uma outra forma. Então veja, em momento algum existe o compromisso com a verdade, com a informação da população, que seria o esperado da imprensa. Então, na minha leitura deste livro, o verdadeiro inimigo do povo não seria o Thomas. Ele é tomado pelo livro, né, como inimigo, é tratado como tal, mas para mim, o grande inimigo do povo, neste caso aqui, é a imprensa. A opinião pública também seria um inimigo, mas eu nem considerei como inimigo principal, porque ela é muito manipulada pelo poder político e pelo poder da imprensa. Então é uma opinião pública que, no dizer do Thomas, é burra, ignorante. E isso o coloca, mais uma vez, numa posição muito arrogante. A interpretação mais comum para essa arrogância do Thomas é a de apontá-lo como um cientista puro, fechado, aquela pessoa que coloca a ciência acima de tudo,
como se ela fosse descolada da realidade e da sociedade. E ele de fato se coloca assim. Em um determinado momento aqui, ele vai acusar as pessoas comuns, as pessoas que não estão em seu pedestal, de serem ignorantes e incapazes de participar da vida política, de ter uma participação saudável na vida política de uma cidade, devido à sua ignorância. Então, existe sim essa interpretação e eu concordo com ela, só não concordo com a ideia de que ele seria um herói. Esse embate entre saúde e economia lembra alguma coisa para vocês? Pois é. Muito recentemente, o mundo todo precisou equacionar algo nessa ordem. Nós vamos fechar todos os comércios, todos os serviços? Vamos abrir? Vamos deixar alguém trabalhando? Vai todo mundo para casa? Todo mundo trabalha normalmente? A gente faz de conta que não existe uma contaminação em andamento? As soluções foram fáceis? Não. Em alguns lugares as soluções foram boas, em outras as soluções foram horrorosas, mas em nenhum lugar a solução foi perfeita, porque é um problema complexo e a solução, além de complexa, não vai ser perfeita. Assim como não tem como, na minha opinião, simplificar muito a interpretação dessa obra aqui. O dilema apresentado é grande para a proporção de um município, né? Mas é grande. Eles precisam lidar com uma situação atípica, eles precisam achar um meio de conciliar a manutenção da economia local com a correção de um problema que realmente existe. E como que eles vão fazer isso? Primeira coisa, eles tinham que sentar e conversar, coisa que ninguém está disposto a fazer. Um quer tacar a notícia no ventilador, para não dizer outra coisa, e o outro quer abafar a qualquer custo. E aí, como é que a gente faz? Não faz, né? Não existe um acordo, não existe uma conversa entre as partes envolvidas. Por isso eu disse no começo do vídeo que esse livro é um ótimo exemplo de como não se deve gerenciar uma crise. Porque eles só estão cuidando dos próprios interesses, eles não estão cuidando da solução do problema. Nem aquele que se coloca como herói. Eu li nessa edição aqui da editora LIPM, que conta com tradução do Pedro Mantiqueira. E no verso da edição existe uma série de informações a respeito da peça e de algumas encenações, inclusive de algumas encenações mais políticas no finalzinho do século XIX em Paris, em apoio a ideais anarquistas. E eu gosto das peças do Ibsen por isso, né? Elas apresentam problemas complexos que requerem soluções complexas e muitas vezes nós podemos ter interpretações dúbias a respeito de alguns personagens e de algumas situações. Apesar dessas diversas interpretações pró-Dr. Thomas, que eu já vi ou já li, eu continuo achando que um sujeito como ele é muito pernicioso para a sociedade, especialmente nessa forma de agir, porque ele não tem responsabilidade nem maturidade para lidar com a verdade de forma a chegar a um consenso, a uma solução para um problema. Ele quer simplesmente semear o caos. Como eu disse, para mim não existe ninguém certo aqui nesse livro, todo mundo está errado. Alguns têm razão em certos pontos, mas ninguém está totalmente certo. Mas existe quem esteja totalmente errado. E eu amei essa peça. Eu gostei mais dela agora na releitura do que na primeira leitura, porque ficaram claros para mim alguns traços totalitaristas do Thomas, mas no final do livro. Não vou entrar em detalhes, calma que não é spoiler, mas as cenas finais do Thomas podem indicar duas coisas. Primeiro, aqui ele acredita que a educação liberta, que só a educação pode libertar um povo, ou a ideia de que se ninguém concorda comigo, então eu vou criar a massa moldada de acordo com o que eu penso para que ela acredite em mim. Claro que aí cada um vai interpretar o final a seu modo de acordo com a forma como leu a peça. Se você acha que essa peça é só contra o prefeito, que ele está totalmente errado, obviamente você vai interpretar como a educação libertadora. De minha parte, eu interpretei mais como uma célula de fomento às próprias ideias. Como eu disse, acho o Thomas muito vaidoso. Como vocês devem ter percebido, eu detestei os personagens, mas eu gosto muito do livro, recomendo demais a leitura de Um Inimigo do Povo.
e espero que vocês gostem dele tanto quanto eu gostei. Bem, muito obrigada pela companhia de vocês até este momento. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!